Olá, alunos e alunas, espero que todos estejam bem. E nesta aula eu vou falar a respeito, do livro da Eliane dos Santos Cavaleiro, né? Esse livro ele é intitulado aí Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, né? Então, pelo título aí do livro, né, a gente já começa a entender, né, o que a autora, né, a Cavaleiro, ela vai discutir. Então, ela discute aí a questão desse racismo, do preconceito e da discriminação na educação infantil. Então, vamos ver aí o que é abordado dentro do livro. Bom, então esse livro, ele é fruto, né, de um trabalho, de uma tese, né, de doutorado, e ela discute aí dentro dessa tese como o negro, né, ele está ali amalgamado, né, ela coloca amalgamado nas entranhas da formação, né, do Brasil. A autora, ela vai trazer ainda que essa questão, né, do negro, né, no Brasil ainda melindra ali algumas discussões, né, e ela coloca, e mais o quanto está coberta pela nuvem dos estereótipos, né? Vão demonstrar com clareza. Então, eu trouxe aqui até em negrito, vamos pegar minha canetinha aqui, tá? E vocês aí, a de vocês, para me acompanhar. Então, eu até deixei aqui, né, em negrito, que ela já começa trazendo ali na discussão do livro, né, a afirmação que existe sim racismo já nas primeiras manifestações sociais da criança. Então, o que é quando é nessa afirmação, né, a autora traz, então essas manifestações sociais da criança, né, que a autora traz aí no livro, já nos remete à questão ali da vivência dela na escola. E aí ela traz vários exemplos, tá? E aí eu coloquei só dois, né? Para a gente poder entender aí o contexto, que diz o seguinte, ó, vou ler aqui, ó, um grupo de meninas que tem várias bonecas brancas e só uma preta. Instadas a citar a boneca mais feia, nenhuma delas hesita em apontar a boneca preta. E um outro exemplo. Agora, esse segundo exemplo aí é sobre uma observação, né, do grupo docente da escola que a autora ali fez ali na sua pesquisa. Então, as professoras beijam e elogiam mais os alunos brancos que os alunos negros, como em igualdade de condições, né? Então, isso seria uma outra demonstração que a autora ali coloca como a existência do racismo, né? Nas primeiras aí, nos primeiros espaços, né? Vamos dizer assim, sociais que a criança frequenta, que na verdade acaba sendo o quê? A escola. Então, esse livro, né, intitulado lá do Silêncio do Lar, ele é uma interpretação, ele faz uma interpretação crítica e analítica sobre a questão aí da discriminação das crianças negras no Brasil. E a autora traz que dentro dessa análise, né, crítica, dentro da sua pesquisa, da sua investigação, ela vai nos colocar aí, no decorrer, que os resultados são chocantes, né? Porque se mostra ali números muito grandes de situações de preconceitos raciais durante as aulas, tá? E aí, esse livro, o que ela traz como importante ali, seria o passo de romper com essa questão do silêncio em torno desse racismo. E que comece a lutar para que ele possa ser ali eliminado, principalmente ali dentro do sistema educacional. Mas para que isso aconteça, a autora ela vai ali nos afirmar que há necessidade do quê? De que haja discussões, né,
dessa questão das relações étnicas. Dentro de onde? Dentro da sala de aula, ou seja, na educação, né? E que seja uma relação, né, de discussão étnica, mas que possa o quê? Promover uma educação igualitária, compromissada com quem? Com o desenvolvimento ali do cidadão, ou seja, para todos, sem discriminação. E que o que esse preconceito, né, que ocorre ali dentro dos espaços escolares, ele ocorre por conta de quê? Por conta de falta dessas discussões dentro do espaço escolar. E que isso confere o quê? Que a criança negra, a incerteza, né, dela ser aceita ali por parte de professores e alunos. Então, não tem. Então, ela afirma em vários momentos que o espaço escolar é um espaço que precisa ter essa discussão. E esse silêncio, na verdade, ele não existe somente dentro do espaço escolar, tá? Mas esse silenciamento que ela coloca também ocorre por parte também da família, né? Então, por parte da família, não tem, de repente, essa discussão, conforme afirma a autora, por conta de repente, de proteger a criança, de adiar esse contato dela com o racismo, né, que a sociedade apresenta, principalmente dentro da escola, né, através do seu corpo docente, que muitas vezes acaba cometendo práticas racistas, né? Então, essa é outra questão importante aí que a autora traz, dessa discussão, partir também, não só da escola, mas também da família. Bom, a autora, né, para poder fazer essa discussão dentro da sua pesquisa, ela traz ali um fundamento teórico, principalmente dentro das ideias, né, discutidas e defendidas por Paulo Freire, de uma educação ali igualitária, né? Onde também a gente tem Rosenberg, Jerusa Gomes, Goffman, tá? Todos eles vão falar a respeito dessa importância da socialização no processo da formação da identidade do indivíduo. Então, para justificar e para explicar ali a autora, né, a questão do racismo, pela autora, ela também vai trazer ali que pode ser identificado isso no ambiente escolar, de uma forma o quê? Institucionalizada, ou seja, um racismo que está dentro do espaço escolar, assim como fora, né, desse meio. E dentro da questão aí do racismo, né, como que o racismo ele pode ser identificado no ambiente escolar de forma institucionalizada, ela cita também outros autores, como Munanga, né, Júnior, Pedigree, né, todos eles também vão estar aí focados dentro do assunto abordado aí pela Cavaleiro. Bom, a autora ela vai afirmar, tá, que o racismo, né, o preconceito racial e a discriminação, então ela afirma, tá, que estão presentes na sociedade e que essa questão desses, vamos dizer, preconceitos, né, eles são altamente prejudiciais para a população negra, tanto nas questões aí das relações sociais, né, que envolve a família, a escola, o bairro, o trabalho, quantos nos meios aí de comunicação. Ela traz uma experiência dentro da pesquisa aí, com base aí na escola de educação infantil, né? Onde conclui que desde muito cedo o racismo está presente aí na vida de uma pessoa. Então, a pesquisa dela foi realizada dentro de uma escola de educação infantil, né, onde tinha crianças ali de 4 e 5
anos de idade, e o que ela percebeu que crianças negras já apresentavam na escola aí uma identidade negativa, tá? Em relação à questão ali do pertencimento em relação às crianças brancas, onde as crianças brancas elas revelavam o quê? Um sentimento de superioridade, né? E muitas vezes assumiam atitudes mesmo preconceituosas e discriminatórias. E o que ela colocou é que estes sentimentos que as crianças brancas muitas vezes assumiam, elas já traziam de onde? De casa, onde essa discriminação ela acabava sendo o quê? Reforçada na escola, onde dificultava ali a socialização das crianças devido às diferenças étnicas, tá? Onde as crianças acabavam sendo o quê? Excluídas, né? As crianças negras acabavam sendo excluídas de diversas atividades do cotidiano escolar. Então, a autora, ela ressalta ainda que é na infância, né, onde se começa o processo da identidade. E se durante esse convívio com uma outra criança, ela é excluída por conta da sua cor, e aí, então essa exclusão ela vai o quê? Ela pode causar profundos danos dentro dessa questão aí do processo de construção da sua identidade, né? Bom, neste livro, a autora ela organizou os tópicos, né, pensando nessa questão aí de falar da educação infantil, né, da socialização, onde família, escola e sociedade, né, a autora vai mostrar ali os caminhos onde acontecem essas diferenças, né, entre racismo, o que é o racismo, o que é o preconceito e o que é a discriminação. E que também isso traz um ponto ali de interrogação na sociedade, ou seja, como a sociedade lida com isso, tá? Então, as relações em tal ambiente vai possibilitar o quê? A possibilidade de poder notar que a relação entre crianças e adultos em âmbito escolar era com muitas, ou seja, recheada ali, tanto da questão da discriminação, do preconceito racial e do racismo. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que a autora ela afirma, né, que há esse preconceito já desde a escola na educação infantil, e ela vai trazer qual é a diferença. Então, o livro ele vai trazer qual é a diferença de discriminação, preconceito racial e o racismo, tá? Afirmando que essas questões elas já vêm, né, da família e é reafirmada na escola. Então, precisa o quê? Discutir o racismo, tá? De uma forma o quê? Trazer de forma natural, né? É mais de forma que as crianças, elas possam o quê? Ser incluída, ou seja, todos têm o direito. E essa questão do racismo, ela acontece de diversas formas, né? Redes sociais, internets, enfim. Então, ela frisa bem, é importante discutir, né, sobre essas questões desde a pré-escola, para que se possa o quê? Trabalhar o caráter das crianças desde o início da sua formação, tá? Além de que se faça necessária também, não só a discussão com as crianças, mas também a presença da família nesse processo de socialização e educação, né? Ou seja, todos precisam discutir escola, família, sociedade. A autora acredita no conceito compartilhado por muitos pesquisadores e estudiosos do desenvolvimento humano. Então, nessa pesquisa, ela vai trazer muitos estudiosos, né, como Freud, Piaget, Erikson,
Berger, Luckmann, entre outros. Tal conceito defende que a socialização do 0 aos 7 anos é etapa fundamental para o desenvolvimento humano. Então, ou seja, essa socialização precisa iniciar logo que a criança começa a ter o quê? Contato com grupos, né, sociais. Considera a educação recebida pela criança como significativa para o desenvolvimento futuro social. Que na educação infantil, né, nessa etapa da vida, ocorre a primeira socialização do indivíduo. Então, ela traz a questão da socialização primária, né, que inclusive ela vai discorrer aí uma discussão na questão do primeiro capítulo, né, e ela vai afirmar o quê? Numa relação dialética homem-sociedade, ou seja, o diálogo, né, homem com a sociedade, o novo membro, e no caso a criança, em processo, então a criança ela está o quê? Em processo de socialização. Ela interioriza um mundo já posto, que lhe é apresentado como uma configuração já definida. Então, na verdade, na escola a gente acaba o quê? Trazendo algo que já é definido e não ali discutido e construído. Então, outra questão, né? Então, interagindo com os outros, a criança aprenderá atitudes, opiniões, valores a respeito da sociedade ampla. E mais, né, importante e específico aqui, a questão do espaço de inserção de seu grupo social. Então, ela traz a importância dessa discussão homem-sociedade, né? Pensando na questão da criança a partir aí desse primeiro processo que inicia na educação infantil, na etapa da educação infantil, né? Inicia o processo de socialização. Então, a socialização, conforme a autora nos traz aqui, torna possível a criança a compreensão do mundo por meio de experiências vividas, né? Então, conforme ela vai tendo experiências, ela vai o quê? Interiorizando o quê? Regras que já são afirmadas pela sociedade. E o que essa sociedade traz? A questão que do preconceito, né? Então, é isso que precisa ser discutido para que não ocorra. Então, no caso, a vida, a família, a escola, elas são que mediadores, os principais mediadores da questão da socialização, ou seja, de apresentar o significado do mundo social para a criança. Então, ela precisa o quê? Ela precisa ser ativa, um parceiro ativo, né? Então, a família, a questão da escola, ela vai formar o quê? O indivíduo, ou seja, a criança, socializar. Então, ela vai ser mediadora. E nessa questão de mediadora, às vezes, é criado que esse entrave, que já tem um modelo ali imposto pela sociedade. Tá? Então, o que a escola, de repente, tá? Ela entende como um problema, como um conflito, né? Pode representar algo que, de repente, ali uma solução quando ela participa dessa questão aí da formação social da criança. Então, esses problemas encontrados, de repente, de racismo, de preconceito, a escola precisa o quê? Discutir, conversar e transformar. Ajudar o quê? Nessa questão desse contexto, né, social imposto, mas pensar na questão de que todos têm os mesmos direitos. E isso muitas vezes não ocorre no espaço escolar. Então, o que a autora ela quer trazer aqui no livro é essa reflexão, né? E afirmando que a escola ela tem esse papel, sim, né? Assim como a família, de trabalhar a questão da formação social, né? E essa
ausência da família na escola. Então, a autora também vai colocar e vai pontuar a relação dessa ausência entre família e escola, acaba o quê? Impossibilitando essa questão da realização desse processo, né? De socialização, ela coloca como um processo de desenvolvimento sadio. Então, quer dizer que escola e família ali precisa ser juntos, né? Porque ela diz o seguinte, que certos valores, né, pensando na questão de normas e crenças, colocadas, ou seja, incutidas na criança, podem diferir nas instituições educativas. Então, para ela, a identidade resulta na percepção que temos de nós mesmos, advinda da percepção que temos de como os outros nos veem. A identidade, ela é concebida como um processo dinâmico que vai possibilitar a construção, né? No decorrer aí, a construção da personalidade é um processo, né? No decorrer da existência do indivíduo. E esse processo também vai se dar o quê? Com a participação família e escola. E para a autora, essa despreocupação com a questão da convivência multiétnica, né? Ou seja, das diferentes etnias, quer na família, quer na escola, pode colaborar o quê? Para a formação de um indivíduo preconceituoso e discriminador. Então, observem, né, o que a autora pontua em relação ao papel da família, ao papel da escola e o que, de repente, isso pode trazer ou não, né, de positivo ou negativo para a formação da identidade da criança ao longo do processo de escolarização. Então, por conta da ausência da educação racial nas escolas, a autora faz alguns questionamentos, que eu trouxe aqui alguns, né? Então, em forma de perguntas, né? Ela traz esse questionamento mesmo para que a gente possa refletir enquanto professor, enquanto educador, né? Se a educação é um processo social, qual seria a relação entre a aprendizagem de preconceitos, atitudes discriminatórias e a produção escolar de cidadãos, né? Então, qual que é essa função, né, da escola? Qual tipo de cidadão está sendo formado nas escolas? Então, aqui é para a gente responder de acordo com o quê? Com aquelas atitudes que a gente observa, né, na prática docente, no dia a dia. Em que medida a socialização promovida atualmente nas escolas contribui para a construção de uma sociedade que seja de fato uma democracia racial livre de desigualdades tão gritantes entre negros e brancos? Qual é sua contribuição para a construção de uma sociedade de cidadãos menos racistas, né? Então, tá aqui para a gente estar refletindo, né, enquanto educadores. Bom, aí a autora, ela vai tratar, né, a questão ali do racismo, né, o que seria. Então, ela também basa aí essas afirmações dela segundo outros pesquisadores, né, que eu destaquei aqui, mas a autora trata o racismo como uma prática que reproduz na consciência social coletiva um amplo conjunto de falsos valores e de falsas verdades, tá? E torna os resultados da própria ação como comprovação dessas verdades falseadas, ou seja, uma afirmação daquilo que não é a verdade, né? Além de o racismo atribui a inferioridade a uma raça e está baseada em relações de poder legitimadas pela cultura dominante, tá? A forma em que se pode identificar o racismo no Brasil é em leituras comparativas, quantitativas e qualitativas das desigualdades sociais e das suas consequências na vida da população negra e branca. Então, são alguns, tá? Alguns das pontuações aí que a autora traz sobre o que vem a ser aí o racismo. Aí depois ela vai falar que o racismo ele tem uma subdivisão, né? No racismo individual, ou seja, inclui atitudes preconceituosas e comportamentos discriminatórios, tá? Então, isso é individual. E tem a questão do racismo institucional,
que aí é como se fosse regras, ou seja, um conjunto, a autora chama como conjunto de arranjos, né, dentro das instituições, que muitas vezes restringem a participação de um determinado grupo racial, né? Então, esse tipo de racismo está ligado à estrutura da sociedade e não aos seus indivíduos. Então, o racismo individual é sobre atitudes preconceituosas e o institucional vai pensar no conjunto de regras ou de arranjos, né, que vai restringir a participação aí de um determinado grupo. Bom, e preconceito, né? O que a autora traz sobre preconceito? Ela vai falar a respeito que o preconceito é um julgamento negativo, né? Na maioria das vezes, ele é algo que acontece prévio, antes, né? Prévio em relação às pessoas ocupantes aí de qualquer outro papel social. Ele é mantido apesar dos fatos os contradizerem, pois não se apoia em uma experiência concreta, né? Então, tem uma suspeita, isso é um preconceito, né? Uma intolerância, né? Ódio irracional. O preconceito envolve aspectos emocionais e cognitivo. Então, é um pré-julgamento. Então, preconceito, um julgamento negativo, um pré-julgamento, ou seja, antes de você conhecer determinada pessoa, você já faz um pré-julgamento ali, de repente, por conta da sua aparência, né? Então, isso seria a ideia que a autora traz aí, né, amparada em várias teorias, vários teóricos sobre o preconceito. E a questão da discriminação, ela acontece, né, ela se evidencia, né, quando em condições sociais dadas, de suposta igualdade entre brancos e negros, se identifica um favorecimento para um determinado grupo, nos aspectos social, educacional e profissional. Então, essa discriminação acaba o quê? Expressando uma exclusão. Então, de repente, um exemplo, né? Uma pessoa tem uma determinada aptidão, habilidade, mas por uma determinada discriminação, né? E quando a gente fala em discriminação, tem vários tipos, né? Então, de repente, você não é ali considerado por conta do seu conhecimento e da sua habilidade, mas de repente, por algo ali, aparentemente, que alguém não gosta. Então, eu estou discriminando, né? Então, vai ocorrer o quê? Desvantagens para determinado grupo. Aí ela coloca desvantagens para o grupo de negro, né, grupo negro, e para toda a sociedade, direta ou indiretamente, né, para toda a sociedade aí brasileira. Então, ela traz esses 3 pontos, definindo o que acontece aí dentro da sociedade. E aí, concluindo, né, esse pensamento aqui, no livro da Cavaleiro, ela vai destacar, né, então ela retoma aí toda essa discussão e ela destaca a importância, né, que a sociedade tem entendimento, né, de que o racismo existe sim e é constante, principalmente no espaço escolar, né, especificamente ali no espaço da educação infantil, né, onde foi realizado ali a pesquisa. Então, além de abranger ali todos os públicos, principalmente aos racistas, para que se possam ter a noção, né, o quanto isso se torna o que prejudicial para a sociedade. Um comportamento ali baseado que em ignorância e intolerância. Então, a gente precisa repensar, sim, nessas questões, e nós, enquanto educadores, né, pensar na questão ali de uma formação social justa e igualitária para todos. Ok, gente? Então, até a próxima aula.